Pessoal, começando mais um vídeo interessante aqui nas nossas plataformas, e na aula de hoje eu quero te explicar em detalhes para que você possa entender a diferença, tá? A diferença do dividend yield na sua carteira para o dividend yield on cost, tá? On cost, o dividendo aí sobre o custo, para que você entenda a diferença da sua posição. Então, é um assunto simples de entender, mas se você está começando na bolsa, você pode fazer alguma confusão. Então, preste atenção aqui nesse passo a passo para você entender qual que é a nossa ideia de como que você pode investir na bolsa para você aumentar a sua rentabilidade com dividendos aí, com renda passiva, né? Com geração aí de renda através das ações. Bom, quando você vai investir na bolsa, existem duas maneiras de você ganhar dinheiro. A primeira delas é você comprar uma ação lá embaixo e esse papel se valorizar, tá? Então, se você tiver apenas com viés especulativo, você pode pegar esse movimento e acabar encerrando, tá certo? Você também pode fazer uma venda, caso você quiser operar na contraparte aí da ação. E uma outra maneira de você ganhar dinheiro investindo em ações é você montar uma posição numa companhia que você acredita que seja um negócio interessante, um negócio perene, um negócio com futuro, promissor, e essa posição, além da valorização do papel, você vai remunerando a sua posição com dividendos. Então, os dividendos aí que são um percentual do lucro que a companhia ela compartilha com o seu acionista, tá certo? E quando a gente vai falar de dividendos, então, a primeira medida, né, o primeiro parâmetro que a gente dá uma olhada é o yield. O que seria o yield? Seria o percentual dos últimos 12 meses do último ano, de quanto a companhia pagou de dividendos em relação ao preço atual do papel. Então, nesse exercício aqui, vamos imaginar que o preço da ação esteja em R$30, que a companhia no último ano pagou R$3 de dividendos. Então, a gente vai pegar R$3 em relação a R$30, isso nos dá um yield de 10%. Se você tivesse comprado essas ações a R$30 e recebido esses R$3 de dividendos nos últimos anos, você teria uma renda de 10% sobre o seu capital investido, tá certo? Agora, então, o yield, ele vai mostrar esse percentual de rentabilidade em relação ao valor, à cotação do momento. Já o yield on cost, tá? Ele vai mostrar para a gente o percentual, a rentabilidade em relação à sua posição, em relação ao preço que você comprou as ações. Então, nesse exercício aqui, vamos fazer um teste aqui. Vamos imaginar que você tenha comprado 1.000 ações a R$25, tá certo? Então, para sua posição, como você está comprado na ação a R$25, o seu yield on cost, o quanto você ganhou de dividendos nos últimos 12 meses, foi 12% em relação à sua posição agora. Como você estava com preço, como você tinha um lote de ações mais barato do que a atual cotação, esses R$3 aqui, você recebeu os mesmos R$3. Então, mesmo você comprando a 25 e outra pessoa comprando a 30, cada um recebeu R$3 de dividendo por ação nos últimos 12 meses. Agora, quem estava num preço médio mais baixo, quem estava num preço médio melhor, conseguiu rentabilizar um percentual melhor da sua carteira do que a pessoa que entrou depois. Tá certo? Outra coisa importante também para você poder entender de dividendos. Então, independente da flutuação, para onde o preço vai, então vamos supor aqui, nesse ponto você comprou as ações a R$25. Você vai ter direito a receber o dividendo, tá?
esse dividendo por cada ação que você tem na sua carteira. Então, assim, quanto mais ações você tiver nos seus investimentos, mais dividendos você tende a receber. Nesse caso aqui, ó, uma posição de 1.000 ações. Cada ação recebeu R$3 de dividendos. Então, você teria uma renda, ó, de R$3.000. Tá certo? Porque você recebeu, ó, R$3 por cada ação. Você tem 1.000 ações, então você recebeu 3.000 de dividendos. Isso daí é um direito do acionista independente se a ação subiu ou desceu. Então, nesse caso aqui, tá? Vamos imaginar que você tivesse comprado 1.000 ações a 25, então você teria alocado, ó, R$25.000. A ação subiu para R$30, então a sua posição no momento, ela vale R$30.000. Então você teria um saldo positivo de R$5.000, você teria ganhado aqui R$5.000 com a valorização do papel, mais R$3.000 em dividendos, correspondendo a um yield on cost de 12% na sua carteira. Agora vamos imaginar que nesse período a cotação tivesse caído para R$20, tá? Então a gente faz a conta inversa, você teria investido, né, 1.000 ações a 25, então uma alocação de R$25.000. Como o papel caiu, então você foi para a cotação para R$20, a sua posição agora na bolsa vale R$20.000, então você tem um prejuízo, uma flutuação momentânea de menos R$5.000. Agora, como você tinha 1.000 ações e você recebeu R$3 por cada ação, você manteve esses R$3.000 de dividendos, tá certo? Então, o seu prejuízo aqui, na verdade, ele ficou só menos 2, porque você compensou essa flutuação negativa com o que você ganhou de dividendos. E nesse caso aqui também, com a cotação abaixo, então você vê, ó, o seu yield on cost, né, recebendo R$3 de dividendos na sua posição a 25, o seu yield on cost estava 12. Agora, quem comprar as ações a R$20, esperando que a companhia mantenha os R$3 de dividendos aí para o próximo ano, vai ter uma melhor posição de dividendos agora na casa de 15%. Os dividendos, eles variam, tá? De ano a ano, por isso que é importante você ir acompanhando se é uma companhia bastante lucrativa, se é uma companhia que compartilha grande quantidade de dividendos. O dividendo, ele não é fixo, mas você consegue ter uma base. E qual que é a ideia, né? Qual que é a ideia aí, depois que a gente começa a entender essa relação aí dos dividendos e do yield on cost? Então, se você acompanha uma boa ação na bolsa, se você tem esse viés de se tornar um investidor, de se tornar um sócio, se você acredita que a empresa é lucrativa, que ela é perene, que ela tende a crescer nos próximos anos, qual que é a ideia? Toda vez que o preço desse papel cair, pode ser uma oportunidade interessante de você comprar mais ações dessa empresa e comprando mais ações a preços baratos para que você possa o quê? Quando essa companhia se valorizar, você ganhar mais dinheiro, tá? Por você ter uma posição melhor aqui embaixo para pegar essa subida. E quanto mais ações dessa boa empresa você tiver lá embaixo, a um preço médio menor, o que você tende a melhorar? Você tende a melhorar aqui, ó, o seu yield on cost, tá? Então, se você vai comprando a ação aqui embaixo, a quantidade de dividendos que você tende a receber, ela acaba sendo maior, porque você tem uma quantidade maior de ações na sua carteira. Então, cada dividendo que entrar, você multiplica por esse lote. E o percentual, né, o percentual do yield on cost, como está lá embaixo, como o seu preço médio é baixo, esse percentual ele vai ser muito mais interessante do que quem entra depois, quem entra atrasado, quem compra lá em cima, tá? Conforme eu fiz aqui no exercício para você dar uma olhada. E aí você conseguindo estabelecer, você sabendo a diferença, você sabendo que o dividend yield de momento, em relação à cotação de momento, com os últimos dividendos pagos,
a diferença para o yield on cost, você também pode aí buscar montar uma carteira eficiente de ações, uma carteira que você tem aqui, ó, um yield on cost acima da renda fixa. No caso aqui a gente pode ter, no caso de Brasil, né, a nossa Selic aí como referência na casa de 13,75% ao ano. A gente sabe que quando a taxa de juros no país está alta, isso desanima um pouco o investidor de bolsa, porque você pode alocar o seu dinheiro na renda fixa para ter uma rentabilidade maior com menos risco. Agora, a partir do momento, os juros eles não ficam elevados para sempre. A partir do momento que esses juros eles vão caindo, aí você pode ter um yield on cost da sua carteira mais competitivo e você ter uma rentabilidade mais interessante alocado em ações do que na renda fixa. Só para a gente trazer um exercício para você, então tenho aqui as informações aqui do site da Status Invest Petrobras, né, fazer um exercício aqui com a talvez a ação mais comum aqui do Brasil. A Petrobras que pagou um caminhão de dividendos nos últimos meses, mas via de regra, se a gente pegar aqui o gráfico ó, da Petrobras, né? Então, o investidor que foi comprando Petro lá atrás na crise, casa de R$ 4, R$ 5, R$ 8, até aqui a região de R$ 14, foi uma região interessante. Então, essa ideia, né? Você, o investidor que alocou, aportou capital numa boa ação quando ela estava desvalorizada, então esse investidor ganhou ó, com a subida do papel e ele está muito bem posicionado em dividendos, já que ele tem uma grande quantidade de ações a um preço médio mais baixo e esse dividendo caindo respectivamente a cada ação, você tem um percentual de yield on cost na sua carteira muito alto, tá certo? Então, essa é a diferença para que você possa entender. Deixa eu voltar aqui para a nossa tabela. Essa é a diferença para que você possa entender o que é um dividendo de momento, que ele vai, o yield ali que ele vai te pagar no momento, e o yield on cost para você ter essa ideia de uma rentabilidade, de uma bola de neve aí na sua carteira, tá certo? Se você gostou, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, encaminha aí para aquele amigo que você sabe que quer aprender a investir na Bolsa de Valores. Me siga no Instagram também, é o @rodrigo.rebec, onde tem bastante conteúdo ao longo da semana. E eu deixo o convite para você participar da nossa comunidade de traders, eu e o Boixá, através da Old School Comunidade. A gente tem a nossa sala ao vivo de investimentos de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, onde a gente traz um resumo do mercado, as nossas operações comentadas, e dentro da comunidade você vai também ter acesso a vários cursos, um material educativo para você começar com o pé direito aí na Bolsa de Valores, para você aprimorar os seus investimentos, tá certo? Grande abraço para você, sucesso e até o nosso próximo vídeo.